Meus amigos das nossas redes sociais, é um prazer ter você conosco mais uma vez para o nosso estudo do livro de Daniel. Obrigado porque você tem acompanhado o nosso estudo e certamente Deus tem te abençoado muito com esse conhecimento. Hoje, nós estamos aqui para estudarmos mais um tema. Mas antes, eu gostaria de oferecer a você o nosso guia de estudos, o material que nós estamos usando, para estudar essa temática. Essa revista é a revista Bíblia Fácil Daniel. Aqui embaixo está aparecendo o nosso número do WhatsApp. Em qualquer momento do dia você pode entrar em contato conosco, você pode deixar lá o seu nome, o seu endereço e dizendo, eu desejo receber o material Daniel Bíblia Fácil. Nós vamos mandar para você gratuitamente, sem você pagar absolutamente nada. Muito obrigado porque você tem acompanhado e hoje vamos para mais uma temática. Estou aqui com os meus amigos, nós a cada estudo temos aprendido mais sobre a profecia. E hoje nós vamos a um tema fantástico, porque hoje nós vamos ver uma contagem profética de tempo. Já mencionamos em alguns estudos para trás sobre um período em que o povo de Deus seria perseguido, o quanto de tempo que o povo de Deus ia ser perseguido. E agora nós vamos identificar na profecia um período de tempo ao qual a Bíblia vai dizer que será agora purificado o santuário. Então, antes de nós começarmos o estudo, quero convidar você de casa e os meus amigos aqui para que possamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus para o estudo de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Aqui estamos, Senhor, e queremos louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor pelo privilégio que tem nos dado de aprender mais sobre a Tua palavra. Abençoe os meus amigos que estão aqui e aqueles que estão em casa nos acompanhando, que o Espírito Santo esteja nos ensinando a todo tempo, e que ao final desse estudo possamos ser edificados pelo conhecimento da Tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos começar um estudo dividido em duas partes. Nós vamos estudar hoje, essa semana, e na próxima semana continuaremos a parte 2. O estudo que nós vamos ter hoje é 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, parte 1. Parte 1. Nós vamos ver na Bíblia, e eu já convido você a tomar a sua Bíblia, lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, ele vai nos mencionar um período de tempo. E o período de tempo é Daniel, você já encontrou em casa? Busca aí, pega a sua Bíblia. Daniel 8,14 diz assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, vemos aqui um período de tempo, 2.300 tardes e manhãs. E além disso, a informação é que quando chegasse ao final desse período, o santuário seria purificado. Que santuário é esse? Que contagem de tempo é essa? Será que essa contagem é literal? É esse o estudo que nós vamos fazer e vamos começar agora, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que na Bíblia há algumas expressões. Por exemplo, na Bíblia há uma expressão chamada tarde e manhã. E de onde vem essa expressão? Se você for até o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver Deus fazendo aquela semana da criação. E todas as vezes que Deus criava, no final do dia, o texto bíblico se referia, e foi tarde e manhã o primeiro dia. E foi tarde e manhã o segundo dia. E assim até chegar ao final da criação. Então nós vemos ali que aquela tarde e manhã, ela significava um dia literal. Primeiro dia, ou seja, um dia de 24 horas. Tarde e manhã. Algumas pessoas, quando olham para esse texto de Daniel e veem tarde e manhã, eles tentam associar esse tarde e manhã com um sacrifício que acontecia no santuário da terra. Era um sacrifício que acontecia pela manhã e um sacrifício que acontecia à tarde. Então, muitos tendem a tentar dividir 2.300 tardes por 2. Ou seja, se tem um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde, são 2 sacrifícios no mesmo dia. Então, eles pegam esse número, 2.300, e dividem por 2, que daria 1.150 dias. Só que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque a expressão é diferente. A expressão é diferente. Quando nós vamos para o sacrifício acontecia manhã e tarde. E na Bíblia,
nós vemos que o termo utilizado aqui é tarde, manhã. A mesma expressão de Gênesis capítulo 1. E Gênesis capítulo 1 se refere a dias literais de 24 horas. Ou seja, esse número não pode ser dividido por 2, porque entende que ele é um dia completo. Um dia completo. Vocês entenderam até aqui? Espero que em casa você tenha entendido. Se não, você pode deixar aqui seus comentários embaixo, nós vamos ter a alegria de responder. Compartilhe essa live para mais pessoas aí também. Vocês entenderam então? Então aqui, 2.300 tardes e manhãs. Como vimos, tarde e manhã significa dia. Então seria 2.300 dias. 2.300 dias. Na profecia, nós descobrimos também que um dia significa um ano. Vocês lembram? Um dia na profecia significa um ano. Lembra lá dos 40 dias que os espias foram para espiar a terra de Canaã? Quando eles voltaram, isso está lá no livro de Números, né? Capítulo 13. Ou seja, quando eles voltam, eles trazem um relatório negativo, né? E aí Deus se ira contra o povo. Porque Deus fala assim, vocês estão desconfiando da minha palavra? Eu vou dar essa terra para vocês. Então, cada dia que vocês passaram lá espiando a terra, será um ano que vocês vão passar no deserto. Então, um dia significa, na profecia, um ano. 40 dias espiando a terra se transformaram em 40 anos no deserto. Bom, quando nós então percebemos que aqui são 2.300 dias e dias na profecia significa anos, então, na realidade, o que nós temos são 2.300 anos. Vocês entendem? Estão conseguindo entender como que a profecia ela é bem didática? Ela é passo a passo. 2.300 tarde e manhã significa um dia. E um dia na profecia significa ano. Automaticamente, o que a profecia nos está nos apresentando, 2.300 anos. Então, 2.300 anos se passariam. E no final desse tempo, o santuário seria purificado. E que santuário é esse? Nós vamos entender daqui a pouco. Mas vamos lá. Bom, vamos entender um pouquinho mais. Se você for até o livro de Daniel, no capítulo 9, olha só o que diz aí. Daniel, capítulo 9. Abra em casa a sua Bíblia também. Daniel, capítulo 9. O verso é o verso 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Interessante que aqui o anjo está dizendo a Daniel que 70 semanas estariam determinadas para o povo de Israel. É interessante que na língua hebraica, a palavra determinada, a palavra hatak, ela significa também cortar. Ou seja, a tradução também poderia ser 70 semanas foram cortadas para o teu povo. O que isso quer dizer? É que desse período maior de 2.300 anos, 70 semanas dentro desse período seriam cortados para que povo? O povo de Daniel. Como se você estivesse apontando dentro dos 2.300 anos uma fração de tempo que estaria determinada para o povo de Israel. Então imagine o tempo cumprido, o maior tempo. Dentro desse tempo maior, há uma fração dentro dele de tempo, que significa ali um período para Israel. Bom, 70 semanas. Nós descobrimos que na profecia bíblica, um ano, na realidade um dia significa um ano. E então quanto período de tempo seriam 70 semanas? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então você pega 70 vezes 7. E aí você vai ter a noção de quantos anos significa 70 semanas. Se você fizer essa conta, você vai chegar ao número de 490 anos. Então imagine só, 2.300 anos é o número total. Desses 2.300 anos, 490 dentro dele será especificamente para quem? Para o povo de Israel. Mas pastor,
Por que que Deus chega a 70 semanas para o povo de Israel? E aí a gente tem que entender a história. Vocês lembram que o povo de Israel, ele foi chamado por Deus para ser o representante de Deus na terra. E através deles, as nações iriam conhecer Deus. O que acontece? O povo começa a pecar, a se rebelar contra Deus, a matar os profetas. Vocês lembram disso? E aí o profeta Jeremias, o profeta Isaías, eles vão anunciar que vai vir agora o quê? Um exílio. Eles iriam para a Babilônia. E quanto tempo eles iriam passar na Babilônia? 70 anos. Lembra disso? Você em casa lembra também? 70 anos. Esses 70 anos na Babilônia se daria para quê? Para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Então Deus está dando 70 anos para eles se arrependerem. Passa-se os 70 anos na Babilônia e a pergunta é, o povo se arrepende? O povo não se arrepende. O povo não se arrepende dos seus pecados. Aí o que Deus, na sua misericórdia, vai fazer? Deus vai falar assim, bom, eu dei 70 anos para vocês se arrependerem. Como os 70 anos não foram suficientes, eu vou dar agora 70 semanas. Deixa de ser 70 anos e se transforma em 70 semanas. E 70 semanas, quanto que dá em anos? Acabamos de falar agora? 490. Você entende como é que Deus é misericordioso? Ele dá 70, ou não se arrepende. Ele fala assim, vou dar mais 490. Quanto tempo que Deus deu para esse povo se arrepender? Muito tempo. 560 anos, né? Somando os dois períodos de tempo. Sim, vamos à pergunta aqui da nossa amiga Fabiana. Sim, Fabiana. Vamos lá. Essas 490 anos, com relação a Daniel, tem a ver com o que Jesus falou a Pedro, quem deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Já havia se criado na mente do povo esse período de tempo que Deus estava dando para o perdão. Então, quando Pedro vai mencionar essa questão de perdoar, Jesus vai falar assim, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, Jesus já está incutindo na mente dele um período de tempo que Deus havia dado a eles, o período de misericórdia. Então, Jesus ali nas entrelinhas já está dizendo para eles, olha, o tempo que Deus deu para vocês se arrependerem é o tempo que você também, a quantidade de vezes que você deve perdoar. Mas é claro, Jesus está falando ali de uma maneira que você tem que perdoar não 490, mas perdoar sempre. Porque o judeu tinha uma mentalidade que deveria perdoar 3, 4, 5 vezes. Pedro ainda coloca 7. E Jesus vai lá, não, é mais do que isso, 70 vezes 7. Claro que Jesus está fazendo uma jogada com o tempo, para lembrar eles que foi o tempo que Deus teve misericórdia. Jesus era muito sábio. E ele está jogando nas entrelinhas para quem conseguir captar, captou. Não sei se Pedro, no tempo, entendeu, mas essa é a ideia. Muito boa pergunta, Fabiana, parabéns. Bom, então chegamos a esse período que Deus vai dando misericórdia. 70 anos na Babilônia, o povo não se arrepende. Deus então fala assim, bom, vou dar mais 70 semanas, 490 anos. E Deus agora, dentro desse período, ele está trabalhando dentro do período maior. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Quando que vai começar esse período? Quando que vai começar esse período? Bom, vou chamar a sua atenção aqui para o meu slide, para a gente acompanhar. Então, 70 semanas, 490 anos. 70 vezes 7, 490. Quando começaria a contar? Se você ainda em Daniel, no capítulo 9, quando que nós vamos começar a contar, então, esse período de tempo, 490 anos? Olha lá, Daniel, capítulo 9. Convido em casa você também tomar a sua Bíblia. Daniel 9, versículo 25. Diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Paremos aqui. É interessante que as 70 semanas elas vão começar a ser contadas. O verso 25 diz quando? Quando sair a ordem para o quê? Restaurar e edificar Jerusalém. Lembra, o contexto é, eles estão no exílio, estão na Babilônia. Daniel está preocupado, por quê? Porque os 70 anos do tempo deles no exílio está quase acabando.
E Daniel vai perguntar, Senhor, estamos chegando já nos 70 anos, será que nós vamos voltar para a nossa terra? E aí o anjo explica para Daniel, Daniel, vocês vão voltar para a terra de vocês, mas as 70 semanas de misericórdia de Deus sobre o povo de vocês vai começar quando sair a ordem de vocês voltarem para a terra de vocês, para Jerusalém. Vocês entendem? Então eles estão no exílio. Está se passando os 70 anos. Daniel está preocupado. Quando, Senhor? Quando que nós vamos voltar? Daniel estava preocupado. Será que vai se cumprir mesmo o tempo da gente voltar? E aí Deus fala assim, Daniel, vocês vão voltar. E essa profecia de tempo, de 70 semanas que eu estou dando para vocês, esses 490 anos, ele vai começar a ser contado a partir do momento que sair o decreto de vocês voltarem para Jerusalém. E aí nós vamos ter 3 decretos. Nós vamos ter um decreto de Dario, nós vamos ter o decreto de Xerxes, né, que foi o definido, e o de Ciro também. 3 decretos. Mas o decreto especial dentre os 3, que simbolizou de fato a volta do povo para Jerusalém, aconteceu no ano 457 a.C. Entendeu? Isso está lá no livro de Esdras, capítulo 6. Então, lá em Esdras, nós vamos ver 3 decretos. Quer ver? Vamos a Esdras. Convido você a abrir também Esdras, no capítulo 6. Vamos lá? Bom, aqui no livro de Esdras, no capítulo 6, nós temos os 3 decretos que foram dados. Perceba que esses decretos eles são acumulativos. Há um primeiro decreto, o segundo decreto acumula no primeiro, e o terceiro decreto engloba o segundo e o primeiro. Então foram 3 decretos. Se você for comigo até o versículo 3, diz assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela ser edificada. Então o primeiro decreto foi dado por Ciro, o ano 536 a.C. Lembra-se que antes de Cristo, a contagem de tempo é como? Decrescente. 536. O segundo decreto está lá no versículo 13. Esdras 6, verso 13. Diz assim, então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim, o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Então, Dario também vai fazer um segundo decreto, permitindo que o povo volte para Jerusalém. Isso aconteceu no ano 519. O primeiro, 536. O segundo, 519. E agora chega no último decreto. E o último decreto vai estar no capítulo 7, versículo 12, 13 e 14. Diz assim, Atarxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Portanto, porquanto és mandato da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Então nós vemos que esses decretos eles foram acumulativos. O primeiro decreto ele dava permissão, mas não total. O segundo decreto ampliava o primeiro, mas não na totalidade. Só que o terceiro decreto, ele é total. Ou seja, Atarxerxes ele dá um decreto geral. Quem quiser, vá. Quem quiser, vá. E quando aconteceu isso, o terceiro decreto? 457. Lembra a contagem dos decretos? 536, 519, 457. Entenderam? Então, nesse decreto, o povo agora pode voltar para Jerusalém. Uma pergunta? Não? Quiser, fica à vontade. Não? Dá? Ok. Então, Daniel vai dizer lá na profecia, quando sair a ordem para vocês voltarem para Jerusalém, então começa os 490 anos, determinados para quem? Para o povo de Israel. Lembra-se, esses 490 anos é determinado para quem? O povo de Israel. O teu povo, Daniel. E aí começa. Começamos então agora a contagem do tempo. Essa contagem de tempo ela vai durar
do ano 457, e aí você fazendo uma conta bem simples, você vai chegar no final dela. Que ano? Ano 34. É só você fazer uma contagem de subtração. 457 menos 490. Você vai chegar ao ano 34. E o que aconteceu no ano 34? Nós estudamos na Bíblia que no ano 34 foi a morte de Estevão. Vocês lembram que Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir cristão? E quando ele foi morto, o que aconteceu com o povo de Israel? Deixou de ser o povo de Deus. Terminou o tempo de misericórdia. Agora o povo de Deus não eram mais os judeus. Eram todos os que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador. E quem está ali na morte do Estevão? O Saulo, que foi o grande mensageiro para quem? Para os gentios. Você consegue entender como a profecia ela é bem precisa? No momento em que acabou o período de misericórdia para o povo de Israel, ali estava alguém que pregaria para quem? Para os judeus. E o que ele vai anunciar para os judeus? As boas novas. Enquanto, durante esse período de tempo, a misericórdia ainda estava sobre o povo de Israel, e o povo foi ultrapassando barreiras por barreiras, até que eles fizeram o quê? Mataram o próprio Deus. E isso foi o limiar. O limiar. Bom, que estudo fascinante. Você entende que a profecia bíblica ela é precisa? Veja que o livro de Daniel está dando para mim e para você a data exata do momento em que o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus. Mas você vai acompanhar comigo nesse dia, nesse estudo, que aqui também está apontado a vinda do Messias. O dia o ano do batismo do Messias e também a morte do Messias, dentro dessa profecia. Nós vamos agora a um intervalo. E quando nós voltarmos do intervalo, nós vamos continuar estudando essa grande profecia de tempo, a maior profecia de tempo da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs. Agora, estamos estudando uma parte que foi cortada dessa profecia, 490. E eu convido você para ficar comigo e nós aprendermos mais sobre o que Deus quer revelar para mim e para você. Voltamos já. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Muito bem, meus amigos, voltamos no nosso intervalo. Obrigado porque você está aqui conosco. Compartilhe o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, envie para os seus amigos, para os seus parentes. Estamos estudando um tema muito especial. Estamos estudando Daniel. E hoje estamos ali entre Daniel 8 e Daniel 9, falando de 2.300 tardes e manhãs. E se você deseja receber esse conteúdo, o guia que nós estamos usando aqui no nosso estudo, você pode pedir através do nosso número do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. O que você faz? Você entra em contato, bota o seu nome, coloca o seu endereço e nós vamos ter a alegria de enviar para você. Totalmente gratuito, você não pagará absolutamente nada. Bom, amigos, nós fomos para o intervalo falando aí sobre o santuário celestial e sobre o ministério de Cristo, né?
Jesus agora ele tem duas funções. Jesus ele é sacerdote, porque ele intercede, mas também ele é juiz. E essa função era exercida por quem no antigo Israel? Pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele fazia ali intercessão pelo povo, mas também estava num processo de juízo, se o povo seria perdoado ou não. Bom, vamos lá. No dia 22 de outubro de 1844, eu disse para você que 2 eventos iriam acontecer. Um na terra e outro no céu. Ou um no céu e o outro na terra. No céu, nós teríamos ali a outra fase do ministério de Cristo. Ou seja, ele agora coloca as suas vestes de sumo sacerdote. Ele vai fazer intercessão e expiação. Mas na terra, Deus vai fazer surgir um povo que vai levantar essa verdade do santuário e outras verdades que estavam o quê? Esquecidas. Muitas outras verdades que estavam esquecidas. Por exemplo, a verdade sobre os mortos, né? A Bíblia tem um ensinamento sobre a morte. A verdade sobre o sábado. A verdade sobre a volta de Jesus e tantas outras coisas que haviam sido esquecidos. E agora, esse povo, esse remanescente, vai pregar sobre essas verdades. Por quê? Porque o juízo começou no céu e as pessoas na terra precisam estar como? Preparadas. Por isso que as verdades são levantadas. Muito bem, vamos lá. Quando chegamos ao ano de 1844, nós descobrimos um pregador batista que, ao estudar as profecias de Daniel, entendeu que o santuário que seria purificado nessa data seria o planeta Terra. Esse pregador batista se chamava Guilherme Miller. E Guilherme Miller, junto com outros pregadores, eles começaram a fazer um grande movimento que ficou conhecido como o movimento millerita. E eles diziam que na data 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria a essa terra. Porque na concepção deles, o santuário que seria purificado era o planeta Terra. E que nessa data, Jesus voltaria. Então eles começam a pregar ali a partir do ano de 1830, 1835, sobre a volta de Jesus. Ele era muito reticente no início a pregar sobre isso. Ele não se achava preparado, mas Deus foi levando este homem a fazer essas pregações. E mais pessoas se juntavam ao grupo. E eram pessoas de várias denominações, batistas, metodistas, católicos, presbiterianos, né? Um grupo de várias denominações. E qual era o centro da mensagem? Jesus vai voltar. E a data que foi identificada, 22 de outubro de 1844. Porém, quando essa data chegou, todo o povo estava ali reunido. E Guilherme Miller mesmo, ele ficou aguardando a volta de Jesus, né? Ele ficou aguardando essa... Pode passar. Ele ficou aguardando a volta de Jesus lá perto da sua residência. E aqui é uma rocha que havia na sua fazenda, ele era um fazendeiro, e que depois recebeu o nome da Pedra da Ascensão. Então eles passaram todo aquele dia esperando Jesus voltar. Porém, Jesus não voltou. E esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Eles esperavam ansiosamente ver o seu Senhor naquele dia. Mas Jesus não veio. E muitos se entristeceram, se desmotivaram, abandonaram. Outros continuaram marcando datas. Porém, houve um grupo que começou a estudar a fundo o que de fato aconteceu nesse dia. E eles entenderam que na realidade não seria a terra a ser purificada, mas o que seria purificado era o santuário do céu. E esse povo ficou conhecido depois como os adventistas do sétimo dia. Entenda, a igreja adventista nunca marcou data para a volta de Jesus. Quem marcava a data para a volta de Jesus era o movimento millerita. Os adventistas surgiram depois de um grupo que fazia parte desse movimento, que começou a estudar para entender o que havia acontecido. E a conclusão que eles chegaram foi: a data estava certa, mas o evento estava errado. De fato, os cálculos da profecia estavam corretos, tudo certo. Porém, o evento que não estava. Não era a volta de Jesus, mas seria Jesus no céu, começando
uma nova fase do seu ministério, a sua última fase, até ele voltar. E que fase foi essa? Juízo. Juízo começou. E esse povo agora vai começar a pregar o juízo. E se você for comigo até Apocalipse 14, Apocalipse 14 vai nos apresentar 3 mensagens angélicas, né? E veja só o que diz aqui no versículo 7. Versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo ele um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. É interessante, amigos, que nós vemos aqui o escritor do Apocalipse dizendo que o juízo chegou. E quando ele se refere a juízo, a qual momento ele está se referindo? A partir dessa data. A partir da data de 1844, começa o juízo lá no céu. Jesus agora, ele começa a fazer um trabalho de expiação. E eu e você hoje estamos vivendo nesse grande dia da expiação. Todos os que vivem na terra, que aceitaram a Cristo como Salvador, estão passando agora por um juízo. Estão sendo observados, investigados, para saber se os seus nomes permanecem nos livros dos céus ou são retirados. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Ok. Então esse povo, ele começaria a restaurar as verdades da Bíblia. Esse povo que começa a estudar a Bíblia, eles começam a entender que eles tinham uma missão e que o desapontamento deles já estava profetizado. Esse desapontamento que eles passaram, pensando que Jesus iria voltar, já estava na profecia bíblica. Se você for aí a Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 10 diz assim: E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizia: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Interessante que aqui João, ele vai ver um livrinho. E que livrinho é esse? Esse livrinho é o livro de Daniel. Então, quando o povo milerita começa a estudar o livro de Daniel, eles acham ali uma mensagem. E qual era a mensagem? A volta de Jesus. Jesus vai chegar nos nossos dias. E essa mensagem era o quê? Doce como mel. Era doce a mensagem. Jesus está vindo. Porém, quando eles comem o livrinho e chega até o seu estômago, o que acontece? Fica amargo. Ou seja, o desapontamento. Eles estavam pregando sobre a volta de Cristo. A mensagem era bonita, porém, se tornou amarga. Jesus não voltou. E aí nós vamos ver que eles deveriam profetizar para tribos, nações e línguas. Ou seja, apesar do desapontamento, eles deveriam pregar para todas as pessoas sobre aquilo que eles haviam descoberto. E o que eles haviam descoberto? Que Jesus começou no céu um trabalho, o último trabalho em nosso favor. Ele está trabalhando agora, fazendo expiação por mim, mas também começou a fazer juízo. Veja que a profecia do capítulo 10 é clara. Você não comeu o livrinho, vai parecer doce, porém depois se transforma amargo. Mas continuem pregando, porque essa é a mensagem que vocês precisam profetizar. Seguindo adiante, surge então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista, ela surge desse povo que estava desapontado, entristecido. Porém, eles não param ali. Eles entendem que na Bíblia eles encontrariam respostas para tudo aquilo que eles estavam passando. E a partir desse tempo, a Igreja Adventista começa a pregar
as verdades que eles aprendem nas Santas Escrituras. E assim, nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 12, e o verso 17. E Apocalipse 12, 17 é um texto muito especial para o povo adventista, porque aqui nós vemos a identidade do povo de Deus nos últimos dias. Veja só, Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É interessante, amigos, que aqui nós vemos o dragão irado contra a mulher. Percebemos que o dragão aqui é o próprio Satanás, e a mulher, a igreja. Porém, essa mulher aqui, ela é identificada com os seus descendentes. Ou seja, essa igreja, ela sempre existiu. E ela tem os seus descendentes no último momento da história. E esses descendentes, o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o povo de Deus, antes da volta de Jesus, seria um povo que guardaria os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E além disso, eles também teriam o quê? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Se você for comigo até o capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10. Você está em casa? Tome a sua Bíblia. Vamos ler agora Apocalipse 19, verso 10, nos explicando o que é o testemunho de Jesus. Veja, a Bíblia, ela se auto-explica e ela vai dizer o que é o testemunho de Jesus. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, esse povo remanescente, ele teria duas características. Primeiro, eles guardariam os mandamentos de Deus e eles também teriam o quê? O espírito da profecia. E o espírito da profecia é o quê? É um ministério profético que surgiria dentro do povo remanescente. Esse ministério profético iria ajudar o povo de Deus a ser diferente do mundo e chamar a atenção do mundo. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia creem na reforma de saúde. Nós cremos que a alimentação é a base de um viver saudável. E hoje você vê na mídia os artistas e todos buscando ter uma vida saudável, né? Só que a igreja adventista está pregando isso desde o século XIX, o viver saudável. E hoje, quando as pessoas olham para o povo de Deus e veem a reforma de saúde que o povo de Deus tem, eles ficam impressionados. Mas como que esse povo tem uma mensagem de saúde quando as pessoas ainda viviam de qualquer maneira no passado? Isso Deus apresentou ao seu povo para que eles vivessem de maneira diferente e chamassem a atenção do mundo. Além disso, nós cremos que esse ministério profético, ele foi atuado na vida da senhora Ellen Gold White. Essa moça, ela recebeu um chamado para ser profetisa do povo de Deus quando ainda era muito jovem. Havia estudado até a 4ª série primária. Não tinha muitas instruções. E através da vida dela, do ministério dela, Deus trouxe muitas revelações para o povo de Deus, o povo remanescente. Por exemplo, o livro que ela escreveu, um dos livros mais importantes, talvez o best-seller dela, O Grande Conflito, é um dos livros mais vendidos e mais lidos em toda a história. E nesse livro, O Grande Conflito, ela narra desde o surgimento do pecado no céu até o final do conflito, quando Jesus vai vencer Satanás e destruí-lo. E aqui nesse livro, ela vai descrevendo o povo de Deus sendo guardado pelo Senhor em todas as partes da história. E a verdade sendo preservada, a verdade sendo cuidada por Deus, por pequenos grupos. E essa verdade agora nos últimos dias estava sob a responsabilidade de quem? Do remanescente. Assim, queridos, nós percebemos que esse movimento, aqui na terra, ele começa porque também começa um movimento no céu. Jesus começa a fazer intercessão por nós lá em cima, lá no santuário do céu. E aqui na terra há uma igreja que começa a pregar as verdades de Deus.
Nós não estamos dizendo que Deus não pode salvar pessoas de outras denominações, não é isso que nós estamos dizendo. Mas estamos dizendo que Deus tem uma igreja na terra. E essa igreja, ela guarda os 10 mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. Veja que esses são 2 pontos de identificação do povo remanescente. Guardar os 10 mandamentos e ter o espírito de profecia. Talvez você esteja num movimento que não guarda os 10 mandamentos. Talvez as pessoas da sua igreja não dão crédito e dizem que os mandamentos foram abolidos, não precisam ser mais guardados. E a pergunta é, até quando você vai permanecer aí? Será que esse aí é o ambiente que Deus quer que você esteja? Onde a verdade está sendo negligenciada? Amigo, Deus está fazendo um chamado para você. E Deus deseja que você faça parte do povo remanescente. O povo que prega as verdades antes da volta do Senhor. E assim, a igreja remanescente é a igreja que levanta as verdades que haviam sido lançadas por terra por quem? Pelo chifre pequeno. E só existem 2 igrejas no mundo. Aquela que prega a verdade e aquela que não prega. Só 2 igrejas. O chifre pequeno hoje está com a sua sede em Roma. E de lá, todos os erros doutrinários são lançados. Enquanto Deus tem ainda um remanescente fiel. Não são muitos, são poucos. Mas eles têm o Espírito de Deus os acompanhando. Eles pregam as verdades, as santas verdades da Bíblia. E assim, indo para o final do nosso estudo, nós fazemos um apelo para os amigos que estão aqui e também para os amigos que estão em casa. Diante de tudo isso que nós estamos aprendendo, será que nós iremos continuar da mesma forma que estamos? Ou será que vamos ouvir a voz de Deus e iremos aceitar esse chamado para fazermos parte do seu movimento profético? Perceba que a Igreja Adventista não é mais uma igreja como as outras. Ela teve um momento exato para nascer. E que momento foi esse? Quando o juízo começou. E Deus agora chama os seus filhos sinceros para estarem reunidos, porque em breve haverá apenas um rebanho e um pastor. Nesse instante, Deus está falando ao seu coração. E Ele está falando, filho querido, eu estou chamando pelo seu nome. Eu estou apresentando para você verdades que talvez você nunca ouviu. E eu estou fazendo com que essas verdades cheguem à sua vida, para que você se decida. Talvez outros já ouviram sobre isso, mas estão ainda relutantes. Deus está chamando você, para que hoje você fique de pé ao lado dele e assuma essas verdades sobre a sua vida. Talvez você nunca ouviu sobre o estudo do santuário. Pastor, nunca ouvi sobre esse estudo. Nem sabia, pastor, sobre esses detalhes da profecia de 2.300 tardes, de Jesus ser o nosso sacerdote, ser o nosso sumo sacerdote. Mas agora você sabe. E diante desse conhecimento, há uma decisão a tomar. Nesse instante nós iremos ouvir um louvor especial. E enquanto essa mensagem é cantada, eu peço a Deus que o Espírito Santo toque no seu coração e que você se decida, neste dia, a fazer aquilo que Ele pede a você, a fazer parte do povo remanescente. Só que mais do que isso, a guardar essas verdades no seu coração até que Ele volte. Ouçamos essa melodia. Baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus. Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a sofrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu. E a voz do mar me trouxe
a resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos. É dar salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus. Mas de todas essas coisas, o mais difícil é ser Deus. Amém. Após ouvir essa linda melodia, percebemos que a maior tarefa e a mais difícil é a tarefa de ser Deus. Porque Deus não apenas ficou olhando a tristeza e a derrota humana do céu. A tragédia humana também era a tragédia de Deus. E Ele vem aqui, empoeira os seus pés neste mundo contaminado pelo pecado. Porque o seu grande interesse era fazer com que todos os homens pudessem ter uma segunda chance. E hoje, eu e você somos convidados por Deus para que aceitemos essa chance que Ele está dando a todos nós, abandonando as nossas velhas práticas, abandonando os nossos pecados e permitindo que Ele possa entrar de maneira completa em nosso coração, na nossa vida. Eu gostaria nessa oportunidade de apelar ao seu coração e de falar para você que há um Deus que muito lhe ama e que deseja salvá-lo intensamente. Não gostaria você hoje de depositar a sua vida e o seu coração nas mãos desse Deus? Se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo nesse instante. Feche os seus olhos. Querido Senhor, muito obrigado, porque hoje estudamos uma profecia de tempo, a primeira parte do tema. E essa profecia de tempo foi dada para que nós pudéssemos nos localizar dentro da história que antecede a volta de Jesus. E descobrimos que já não há mais tempo, não há mais uma contagem de tempo. O Senhor pode voltar a qualquer instante. Hoje, há um Deus no céu que intercede por nós, lá no santuário.
e todas as nossas faltas podem ser levadas a Ti e podemos ter a certeza de que seremos perdoados. Aceite o meu amigo que está aqui, a minha amiga que está aqui comigo, mas também aqueles que estão do outro lado da tela nos acompanhando. Que a Tua paz possa os acompanhar e que hoje eles decidam se entregar a Cristo Jesus. É a minha oração e nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, muito obrigado, amigo, porque você esteve conosco nesta semana estudando a Bíblia. E eu convido você, na próxima semana, a estar conosco, para que continuemos estudando essa profecia de tempo das 2.300 tardes manhãs. Um grande abraço e que Deus te abençoe.